Olá, tudo bem? Meu nome é Betina, é um prazer ter você aqui, mais um Chá com Jesus. Você é minha convidada de honra para estar conosco nesse dia compartilhando da palavra do Senhor e com o próprio Jesus que está presente no nosso meio, amém? Eu creio que hoje essa palavra vai trazer mesmo esperança ao seu coração, cura. Então abre o seu coração para recebê-la, porque assim a palavra de Deus faz, ela nos transforma. Hoje nós vamos ler um texto que está no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 1. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizeis: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. Até o versículo 4. E depois no mesmo capítulo nós vamos para o versículo 9. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra. E quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Amém? Glória a Deus. Então aqui Jesus está com seus discípulos. Jesus ele costumava orar, né? Claro, era a forma como ele se relacionava com o Pai, e os discípulos viam isso de uma forma clara. E os discípulos ali, eles pediram para Jesus ensiná-los a orar. Os discípulos, eles viam aquele relacionamento que Jesus tinha com o Pai e se espelhavam nele. E buscavam também esse relacionamento com o Pai, porque todos nós precisamos nos relacionar com o Pai. Os discípulos estavam ali dia a dia com Jesus, Jesus manifestando a glória de Deus, mas mesmo assim eles pessoalmente queriam estar diante desse Pai. E Jesus, como nosso referencial, como exemplo, se relaciona com Deus dessa maneira tão íntima. Pai, é a primeira coisa que ele fala. Nós não vemos o homem se relacionando com Deus dessa forma no Antigo Testamento. Somente Jesus, quando veio à Terra, ele se relacionava com Deus assim, porque ele era filho de Deus, porque ele é o filho de Deus, o unigênito do Pai que veio à Terra. E por esse motivo também ele foi condenado. Os fariseus falavam que ele se fazia filho de Deus. Jesus verdadeiramente era o filho de Deus, e Jesus ali ensinava os discípulos a orar. Ele, como um bom mestre paciente, ele ensinou a orar. Jesus ali, ele ensina como orar. Ele traz ali um modelo de uma oração. Ele não quer dizer que nós devemos orar exatamente daquela forma. E ali, Jesus, ele estimula os discípulos a orarem. Quando ele diz lá no versículo 9, pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-lhe-á, porque todo aquele que pede recebe, aquele que procura acha, aquele que busca encontra. Jesus ali ele estava ensinando os discípulos a se relacionar com um Pai que não estava alheio às necessidades deles, mas um Pai que estava esperando que os discípulos fossem até ele. Então Jesus ali ele manifestava a glória de Deus. Os discípulos viam em Jesus como aquele que buscava no Pai a referência de quem ele deveria ser. Assim somos nós temos essa necessidade. O
pai é aquele que ele vai trazer para o filho a segurança, ele vai trazer para o filho a orientação, ele vai trazer para o filho a proteção, ele vai trazer para o filho o sustento. E Jesus, ele demonstrava isso. Ele dizia que nada do que ele fazia sem antes ter visto o Pai fazer. Que tudo que ele falava, ele via o Pai falar. Jesus coloca ali o Pai como verdadeiramente a quem ele recorria, a quem dava direção a ele. E assim, nós temos a necessidade de irmos a esse Pai. E é interessante que nesse texto, o Senhor ele começa a fazer uma comparação entre o Pai terreno e o Pai celestial. Ele fala que nós, sendo maus, podemos dar boas coisas aos nossos filhos. Quanto mais o nosso Pai celestial. E a maneira como nós nos relacionamos com Deus tem muito a ver, muitas vezes nós nos espelhamos com a maneira como nós nos relacionamos com o nosso Pai terreno. Isso influencia diretamente a forma como nós nos relacionamos com Deus. Eu não sei que tipo de pai você teve. Se você teve um pai ausente, um pai que muitas vezes não estava ali quando você precisava, um pai às vezes que você nem conheceu, um pai que morreu e que você não teve essa referência, um pai que muitas vezes estava ali, mas um pai que não foi um bom referencial para você, um pai que foi abusador, um pai que pode ter abusado de você sexualmente ou emocionalmente, um pai que foi relapso, que foi omisso, que não te orientou quando deveria. E o relacionamento que nós temos com esse pai traz marcas na nossa vida. Isso vai trazer em nós um reflexo na nossa identidade, porque o pai, a figura do pai, ela traz essa firmeza na nossa identidade sexual, traz no nosso emocional. Eu não sei que tipo de pai você teve, mas Deus, Ele é o Pai celestial, Ele é um Pai que nos dá tudo aquilo que nós precisamos, muito além daquilo que nós precisamos. O Pai terreno, ele pode ter nos ferido. A Bíblia diz que mesmo que a nossa mãe se esqueça de nós, o Senhor diz lá na palavra dele que pode uma mãe esquecer-se de amamentar o seu filho, mesmo que ela se esqueça, eu jamais me esquecerei de você. Então, mesmo que nós não tenhamos a figura desse pai, Deus ele envia pessoas para estar nos auxiliando. Mas a ausência desse pai, se você não tiver um outro homem que você colocou e se espelhou nesse pai, é um vazio existencial terrível que fica no nosso coração. Eu cresci sem a presença desse pai. Meu pai faleceu quando eu tinha 5 anos de idade. Eu não tenho lembranças do meu pai. Mas Deus, ele veio. Quando eu conheci o Senhor, eu tive dificuldades e ainda tenho muitas vezes. Porque o pai é aquele que você recorre, assim como o Senhor diz aqui. Pedi e dá-se-vos a buscar e acharei. O pai é aquele que deve estar presente. E muitas vezes, quando ele não está, nós nos sentimos inseguros, desprotegidos, não aceitos. E é lindo quando a gente vê o Senhor, Ele nos aceita da maneira como nós estamos. Ele sabe de tudo aquilo que nós precisamos. Deus, Ele não está alheio às nossas necessidades. Deus é um Pai que quer se fazer presente. Deus, muito mais do que nós, Ele quer se fazer o nosso Pai. Mas todos são filhos de Deus, todos podem ter Deus como Pai, sim. Mas nem todos são filhos de Deus. Porque para nós nos tornarmos filhos de Deus, nós precisamos ter o Jesus como nosso referencial. Jesus, ele veio à terra e se colocou no nosso lugar como um homem que tinha condenação do pecado. E Jesus, ele se identificou com o homem, assim como nós também precisamos nos identificar como Jesus, como Filho de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, o Senhor diz assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber,
aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós podemos nos tornar filhos de Deus quando nós recebemos o Senhor Jesus, quando nós cremos nele, assim diz a palavra. Ele nos deu o poder, ele nos deu o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Só podemos nos tornar filhos de Deus quando temos o Senhor Jesus como o Senhor das nossas vidas. Assim como Ele se achegou a nós e se identificou conosco como um homem pecador, Ele espera que nós nos acheguemos a Ele, o Filho unigênito do Pai. A partir do momento em que Ele veio à terra e se identificou conosco naquela cruz, tomando sobre Ele os nossos pecados, Ele se tornou o primogênito. E Ele não nos chama de servos, Ele nos chama de amigos, Ele nos chama de irmãos. Assim como Jesus se relacionou com o Pai, esse é o referencial que nós temos. Jesus é o nosso referencial. A Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele quer nos conduzir a esse Pai. É lindo quando nós vemos na palavra Jesus ali já se despedindo dos seus discípulos, dizendo que Ele ia sair do mundo, mas que eles continuariam no mundo. E Filipe, um dos discípulos que estava, um dos primeiros que estava com ele desde o princípio, falou assim: Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Filipe estava com Jesus em todo o tempo, mas Filipe tinha um desejo de conhecer o Pai. E ali o próprio Pai responde a ele: Filipe, estou convosco desde o princípio e ainda não me conheceis? Porque Jesus ali estava manifestando a glória de Deus, estava manifestando o Pai, a vontade do Pai. Assim somos nós quando nos aproximamos do Senhor, nós nos tornamos parecidos com Ele. Ele nos fez para sermos semelhantes a Ele, mas o pecado nos distanciou, o pecado nos deformou. E o Senhor, com esse amor maravilhoso que Ele tem por nós, com esse Pai que ama, Ele quer que nós nos acheguemos a Ele. Ele quer que nós recebamos desse amor, um amor que nos constrange, um amor que nos dá muito além daquilo que nós pensamos, muito além daquilo que nós merecemos, simplesmente pela fé, pela graça de Deus. Assim como o Senhor diz aqui na palavra, se nós sendo maus podemos dar boas coisas aos nossos filhos, ainda mais o nosso Pai, Ele nos dará o Espírito Santo. Ele diz na palavra, Jesus diz que Ele não nos deixaria órfãos, que Ele enviaria o Espírito Santo, um Espírito Consolador, que é aquele que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então eu convido a você, minha amiga, minha irmã, nesse dia, a colocar a sua vida diante de Deus. Se você muitas vezes se sentiu desprotegida, não amparada, isso trouxe consequências para a sua vida. Eu convido você a colocar o seu coração diante de Deus e pedir para Deus Pai, nesse dia, vir preencher esse vazio no seu coração. Assim como no nosso coração, dia a dia, nós precisamos ir a esse Deus, pedir para esse Deus preencher esse vazio que muitas vezes nós tentamos repor com outras coisas, com pessoas, com comidas, com drogas. Um vazio que somente o Pai pode preencher, um vazio que somente o Pai pode suprir. Ele quer te curar nesse dia. Amém? Eu convido a você a se colocar nessa hora diante do Senhor. Vamos orar ao Pai. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, porque podemos mesmo nos achegar a Ti como filhos. Toma, Senhor, o coração da minha irmã nessa hora nas Tuas mãos. Abraça ela, Pai. Senhor, eu coloco diante do Senhor as necessidades dela. Preencher, meu Deus, o coração dela. Traga cura, Senhor. Traga libertação, Pai. Somente o Senhor sabe tudo aquilo que nós precisamos. E o Senhor é um Pai que nos dá muito além daquilo que nós pedimos, daquilo que nós merecemos, Senhor. Pai, nos ensina, Senhor, assim como Jesus se relacionava com o Senhor. Nos ensina a sermos filhos. Nos ensina, Senhor, a sermos aqueles que são verdadeiramente dependentes do Senhor.
Toma, Senhor, nesse dia, Pai, as causas da minha irmã. Senhor, que ela possa mesmo, Pai, ver a sua mão, Senhor, atuando na vida dela. Em nome de Jesus, venha mesmo, Pai, suprir as suas necessidades. Ó Deus, que ela possa se sentir mesmo, Pai, segura nas tuas mãos, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Meu convite também é para você que ainda não aceitou o Senhor Jesus no seu coração. Aqui a palavra diz que nós temos que receber o Senhor Jesus, que aqueles que o recebem, eles têm o direito de se tornarem filhos de Deus. Ele veio mesmo tomar o nosso lugar e nós precisamos também nos identificar com Ele. Então eu convido você que ainda não declarou isso publicamente, que você faça isso agora, porque é algo que somente você pode fazer. Então eu convido você a fazer após mim essa oração. Amém? Eu confesso que eu sou pecadora e preciso das tuas misericórdias. E nesse dia eu recebo o Senhor Jesus no meu coração e o aceito como meu Senhor e o meu Salvador. Limpa, Senhor, os meus pecados e escreve uma história nova, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. E se você fez nesse dia a primeira vez essa oração, glória a Deus, bem-vinda à família de Deus. Muito obrigada você que esteve comigo até aqui. Que o Senhor possa te abençoar poderosamente, a sua casa. Que esse Pai perfeito venha mesmo com a provisão dele sobre a sua vida. Compartilhe essa mensagem, curte o canal, nos ajude a divulgar essa mensagem, amém? Essa palavra de fé. Hoje o meu chá é um chá de eucalipto. Beijo, Deus te abençoe.